Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram e no Blue Sky, e também no TikTok, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E não se esqueça de seguir, compartilhar, assinar e, quem sabe, apoiar a minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras, chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu faço com notícias, com críticas, com outros textos, com pensatas, com estreias da semana, tudo relacionado a cinema, a séries, a música, e que chega direto até você no seu e-mail. Nesse momento em que a gente está com uma fadiga de redes sociais e os algoritmos não entregam nem 1% do que a gente quer, sem falar na relevância dos portais de notícia, que perderam sua relevância, perderam sua audiência nos últimos anos, até em função de inteligência artificial, é muito importante que você tenha o conteúdo que você quer direto para você, chegando no seu e-mail. E tem coisa melhor do que chegar algo no seu e-mail, você abrir de manhã cedo com aquele cafezinho e ler as notícias do dia? Pois então, a Mala é exatamente isso. Para você conhecer, assinar e apoiar a Mala, basta você ir até o malanewsletter.substack.com ou seguir aí as minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. E considere ser um apoiador da Mala, que tem várias coisas exclusivas, tem um grupo de Telegram, tem episódios exclusivos, não só do Meninos Eu Vi, como também da Mala. Vem aí mais coisas nesse ano de 2026 para os apoiadores. E por fim, eu tenho sempre que saudar os ouvintes da 98 News, a primeira rádio de notícias feita 100% em Belo Horizonte. 100% notícias, 100% em Belo Horizonte. Filha caçula do grupo que já comanda a 98 FM e a CDL FM, e eu faço parte das 3 rádios com colunas sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop e afins. Este podcast vai ao ar na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã no 98.7 FM de Belo Horizonte, ou, se você quiser assistir online ou ouvir online, no rede98.com.br. O episódio de hoje é um pouco diferente porque eu não vou falar exatamente de um filme ou exatamente de uma série. Eu vou pegar uma série chamada The Pitt, que você já deve conhecer, e vou conversar sobre o atual estado das séries. Vamos lá! Eu tenho uma regra quando o assunto é série, uma série inteira, uma temporada de uma nova série, uma temporada de uma série antiga. Eu só falo da temporada em si, ou da série em si, quando ela acaba. Por isso você não vai me ver fazendo episódio a episódio aqui, como tem muita gente melhor do que eu que faz isso aí na internet, no YouTube, nos podcasts, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de analisar por inteiro. Mas hoje eu vou quebrar essa regra? Não. Eu vou abrir uma exceção a essa regra? Não, também não. Porque eu não vou exatamente falar de The Pitt, a série da HBO que tanto sucesso está fazendo. Eu vou pegar The Pitt e conversar e discutir algumas coisas sobre o atual estado de séries e como a gente consome séries. Bom,
Primeiro, vamos contextualizar. Se você ainda não conhece The Pitt é uma série procedural, uma série médica, muito parecida com ER, com Plantão Médico, e não é à toa. É uma série estrelada pelo Noah Wyle, o Noah Wyle que fazia o Dr. Carter lá atrás em Plantão Médico. Ele era o médico residente, o mais novinho, você se lembra dele. Agora, ele é o médico oficial, o chefe do pronto-socorro desse hospital, do hospital em Pittsburgh. E em torno dele gira uma série de outros médicos, residentes, enfermeiras. E quando eu digo que é uma série muito parecida com Plantão Médico, é porque é uma série procedural, então a gente tem ali eles fazendo os atendimentos, e eu acho que assim, 80% da série é exatamente eles fazendo os atendimentos, mas ela tem algumas coisas diferentes que a separam de Plantão Médico, em especial o formato. The Pitt é uma série de 15 episódios, a primeira temporada teve 15 e a segunda também vai ter 15. Eu tô aqui gravando esse episódio, ainda faltam 3 episódios para a segunda temporada terminar. Então The Pitt é uma série que se passa em um dia, na verdade em um plantão de 15 horas. E o protagonista da série é o Noah Wyle, que é o Dr. Robbie. O Dr. Robbie é um personagem que ele tenta ser correto, mas ele tem uma série de questões que vão sendo discutidas não só ao longo da primeira temporada, mas principalmente dessa segunda temporada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois eu faço um episódio só de The Pitt. Mas enfim, a comparação com o Plantão Médico também não é à toa, porque o produtor da série, o showrunner, ele trabalhou em Plantão Médico. A série se formou a partir de pessoas que vieram lá de Plantão Médico e que, enfim, trabalharam em outras séries também, dessas de TV aberta, e é sobre isso que eu quero falar, tipo CSI, e se reuniram ali com Noah Wyle e quiseram, inclusive, fazer uma Plantão Médico 20, 30 anos depois, já tem 30 anos, né, que a série estreou. Mas não conseguiram os direitos com os herdeiros do Michael Crichton, que é quem escreveu a série original, né, o grande escritor Michael Crichton, que fez Jurassic Park, por exemplo, e outros livros. Então eles resolveram transportar essa série para Pittsburgh. Aliás, eu estive em Pittsburgh no ano passado e eu quis lá no hospital, mas enfim, acabou não dando, né? Quis lá tirar uma foto em frente à portaria do hospital, ao pronto-socorro, onde chegam as ambulâncias. Enfim, esse é papo a outra hora. Mas então, eles transportaram essa série para Pittsburgh, até para fugir um pouco da comparação com ER, com Plantão Médico, mas enfim, não tem como comparar. ER, Plantão Médico, foi o ponto de partida de todas essas séries procedurais de médico, e a gente teve dezenas, dá pra dizer que são dezenas de séries desse tipo depois, e continua tendo. Tem aí Chicago Med, que tá na TV aberta americana. Mas o que é a história que eu queria falar aqui com vocês? The Pitt é uma série da HBO, e a gente sabe, e vocês bem sabem, e eu também sei, que a HBO é quem produz, na minha modesta opinião, tá? Se você não acha isso, tudo bem, mas na minha modesta opinião, a HBO é quem produz as séries mais interessantes dos nossos tempos. E eu espero que depois aí da compra pela Paramount da HBO continue sendo esse celeiro de boas séries, esse celeiro de boas histórias. Você pode não gostar de todas, mas é um fato que a HBO é o maior celeiro de séries que a gente tem hoje, junto com a Apple TV Plus, mas isso é um papo para outra hora. A HBO é muito pródiga em nos fazer, em conseguir fazer com que a gente preste atenção, e preste atenção de uma forma ímpar ao que eles estão nos mostrando. Foi assim com Game of Thrones, foi assim com tantas outras séries, foi assim com Sopranos. Não custa dizer que Sopranos, considerada a maior série de todos os tempos, ou a melhor série de todos os tempos, é da HBO. E Sopranos é uma espécie de marco zero dessa nova era das séries que veio aí nesse século. Sopranos é do século passado, mas enfim, ela perdurou até esse século. Então a HBO consegue, de tempos em tempos, criar um fenômeno.
Na comparação com a Netflix, por exemplo, eu acho que a Netflix perde, porque a Netflix cria alguns fenômenos, claro, tem Stranger Things, eu até fiz um episódio sobre Stranger Things há pouco tempo, mas eu acho que a HBO é quem melhor consegue avançar nessa história de consumo de séries, de como a gente consome séries. E por que eu trouxe The Pitt para falar desse consumo? Primeiro que The Pitt é uma série semana a semana. E para mim, eu tô quase formulando uma nova teoria, não sei se é uma teoria ou uma nova nomenclatura, uma nova forma de chamar isso. Eu tô quase partindo para dizer que série para mim é série que dura de semana a semana. Série com episódios de semana a semana, que você tem tempo de maturação daquele episódio, que você tem um tempo para pensar, para formular teorias. Gente, não tem coisa mais legal do que você, de uma semana para outra, formular teorias sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer, e de repente reassistir um episódio tentando fazer alguma ligação e imaginando o que vai acontecer pela frente. A HBO faz isso. A HBO não manda uma série inteira como a Netflix. Mas por que eu tô dizendo que eu acho que série é isso? Porque pra mim faz parte do assistir uma série, você maturar aquilo, você maturar o episódio, você pensar sobre ela e você entender o impacto que isso traz na sua vida. E eu tô quase partindo para dizer que séries como as que a Netflix faz, ou a própria Apple TV, que despeja as séries todas, os episódios todos de uma vez para você assistir, para você binge watch, para você maratonar, eu tô quase dizendo que isso não é série. Isso para mim é um filme de 8, 10, 12 horas que você assiste da maneira que você quiser, porque tá tudo ali. E quando a série é feita semana a semana, é claro que assim, não é o caso de The Pitt, mas já foi o caso de muitas outras séries. Quando ela é feita semana a semana, a janela entre o que foi gravado e o que foi ao ar é um pouco menor. Então, não é o caso de The Pitt, mas a gente já teve casos, e já teve casos não, foram muitos os casos na história da dramaturgia, na história das séries, de mudar o rumo de uma série, mudar o rumo da história em função do que as pessoas estavam assistindo, de como as pessoas estavam reagindo. É como uma novela, gente. Uma novela é uma obra aberta, é isso que eu tô querendo dizer. Uma obra aberta, você pode ir mudando os caminhos. A gente teve agora, eu acompanhei, né, Vale Tudo, e Vale Tudo mudou o caminho trocentas vezes em função de coisas que iam acontecendo no Brasil e no mundo, das próprias histórias dos personagens. De repente você deixa um personagem de lado e você dá foco a um outro personagem. Não é o que está acontecendo em The Pitt, tá? De novo, vou falar sobre isso. Mas é uma obra aberta. E quando você faz semana a semana, te permite isso. Te permite, às vezes, regravar uma cena, né? Quando você despeja tudo, já era. Já tá tudo ali. Você não tem mais o que fazer, e se o público estiver gostando, se o público não estiver gostando, vai ser aquele produto até o final. E eu acho que série é isso. Série tem que ser uma obra aberta. Ah, James, mas você acabou de falar que The Pitt não é assim. Não é assim mesmo. Mas não impede que eles regravem alguma cena também não, tá? Porque The Pitt tem uma estrutura muito rápida. É uma série relativamente barata, ela é toda feita em Los Angeles, quase toda feita em estúdio. Sim, aquele hospital é um estúdio, tem poucas cenas externas que sim, são filmadas em Pittsburgh, mas deve ser aí, sei lá, menos de 20% da série feita no exterior. Então The Pitt tem, como é uma série barata, e eles fazem os filmes, os 15 episódios de uma vez e vão despejando semana a semana, a próxima temporada já está sendo feita quando a atual temporada está no ar. Então, se eles quiserem tirar uma cena, se eles quiserem reeditar um episódio, incluir uma outra cena, eles já estão lá no set gravando. Agora, por exemplo, eu tenho certeza que a terceira temporada, que já está confirmada pela HBO, ela já está pronta, ou já está sendo filmada, já está sendo finalizada, porque o chefão da HBO, o Casey Bloys, disse que The Pitt é uma série que eles não querem esperar muito tempo
entre uma temporada e outra. Porque isso é uma coisa que acontece quando você passa anos planejando uma temporada, despeja toda aquela temporada na Netflix, na Apple TV, despeja tudo aquilo, e aí depois você vai pensar no que aconteceu e em como você pode melhorar e o que você vai fazer dali em diante. The Pitt não é assim. É uma série que está constantemente sendo feita. Então a gente teve um intervalo de apenas um ano. Um ano não. A gente teve 9 meses entre o final da primeira temporada e o início da segunda. A primeira temporada terminou em abril de 2025. A série durou de janeiro até abril. E a segunda temporada estreou agora em janeiro de 2026 e vai até abril. Tenho certeza que a terceira temporada vai manter. E isso é uma espécie de grade de programação. Dá pra gente dizer que a HBO conseguiu criar uma grade de programação e colocar na cabeça das pessoas que existe uma grade de programação. Então a gente sabe que em janeiro a gente vai ter uma nova temporada de The Pitt. Vai ter uma nova temporada de Casa do Dragão? Não sei. Até vai, né? Parece que vem aí uma nova temporada de Casa do Dragão, já tem o trailer, já vai estrear, enfim. Mas não tá numa grade, não faz parte de uma grade, não faz parte de um hábito. E você criar um hábito, o Boni já dizia isso quando ele comandava a Rede Globo, você criar um hábito é muito importante na cabeça das pessoas, para as pessoas se programarem e não serem pegas de surpresa. Então, quem gosta de The Pitt sabe que em janeiro de 2027 vai ter The Pitt. E não tenho dúvida que vai ter. Não é à toa que a série conquistou o público e conquistou todos os prêmios, porque ela é uma série da TV moderna, da HBO de 2025, de 2026, com atores dos dias de hoje, mas ela tem um jeitão antigo. E esse é o ponto, é isso que eu acho que está fazendo com que as pessoas gostem de The Pitt, consumam The Pitt. Eu estava conversando até com minha namorada ontem, ela me disse que o sobrinho dela de 16 anos, está assistindo The Pitt. Então é uma série que está pegando todas as gerações, está pegando várias gerações, vários tipos de consumidores de séries. Quem gosta de série procedural, quem gosta de série à moda antiga, quem gosta de série da HBO, quem gosta de série produzida nos dias de hoje, tá pegando vários tipos de consumidores e fazendo com que eles sejam conquistados e conquistando esses consumidores, esses assistentes de série de uma forma ímpar. Mas esse termo que eu usei, série à moda antiga, talvez seja também uma chavezinha para a gente entender o sucesso dessa série. A maneira de fazer séries nos dias de hoje mudou exatamente por conta do tipo de consumo, de como a gente consome série, de como as pessoas estão consumindo séries. Desde que a Netflix inventou o binge watching e despejou temporadas de suas séries, enfim, de House of Cards, de todas aquelas séries que vieram lá no início da Netflix, era uma novidade. Era uma novidade para a gente poder maratonar e passar mais tempo na plataforma, porque vocês bem sabem como é que isso funciona. Quanto mais tempo a gente ficar na plataforma, melhor é para a plataforma, não para a gente. A plataforma depois, quando vai apresentar lá os seus relatórios, e vocês podem ver até aí nas medições de audiência, sempre as audiências das plataformas são do tipo, tal filme, tal série, teve 480 bilhões de minutos na primeira semana. É medido em cima do tempo que você passa ali naquela plataforma. Claro, a audiência é sempre isso. A audiência quer que você fique com ela. A audiência quer que você assista aquilo, você fique ali assistindo. Quanto mais pessoas assistirem, melhor. Mas a audiência de uma TV aberta, por exemplo, é medida pelo número de pessoas e não pelo tempo. A audiência de uma plataforma, de uma Netflix, uma HBO e de uma HBO Max, né? Porque a HBO é o canal linear, HBO Max, Apple TV e tantas outras, Prime Video, é uma audiência medida em tempo, porque esse tempo vai ser contado lá na frente quando eles apresentarem para os acionistas no final do ano, no final da temporada, fizerem lá a reunião com os acionistas, eles vão mostrar para eles, olha, esse ano nós tivemos 400, estou chutando os números, tá? 480 bilhões de horas aqui
na nossa plataforma um aumento de 10%, de 20% em relação ao ano anterior. Então, nós estamos no caminho certo. Acionistas, nos deem mais dinheiro para a gente poder produzir mais conteúdo e fazer com que as pessoas passem mais tempo na nossa plataforma. Nossa, que eu digo, minha e de vocês, acionistas. É assim que a coisa funciona, é assim que a roda gira. Mas por que, de novo, The Pitt está fazendo esse sucesso? Porque eu acho que as pessoas estão se cansando um pouco dessa coisa do binge watching e de ter que passar o tempo todo, de ter que ficar o tempo todo ali na plataforma, ficar na primeira semana consumindo aquele conteúdo. Despejam lá 10 episódios, a Netflix despeja 10 episódios pra gente, e a gente fica ali 10 horas seguidas, e aí a Netflix... eu tô falando da Netflix, mas pode ser qualquer outra, tá? E aí eles divulgam aqueles números de, a primeira semana da nova temporada de Bridgerton teve não sei quantos milhões de minutos, e isso foi um recorde, é a série mais vista em língua inglesa. Tudo isso é divulgado, tudo isso faz parte de como fazer a máquina girar. Mas aí vem uma série como The Pitt e muda um pouco o jogo, porque não só faz com que as pessoas prestem atenção e consumam essa série da mesma forma que consomem outras séries tão faladas ou mais faladas quanto, e não é à toa que a série ganhou prêmios, foi a série mais premiada, ela ganhou Emmy, ganhou Critics' Choice, ganhou Globo de Ouro como melhor série, e o elenco e diretores e todo mundo foi premiado, não é à toa isso, porque ela recupera esse prazer de assistir semana a semana. E também faz algo que eu já mencionei aqui e é muito importante para a gente entender como é que a roda está girando hoje. O fato da gente passar uma semana criando teorias e discutindo sobre aquele episódio, entendendo, revendo e fazendo as nossas teorias, será que vai acontecer isso com o Dr. Rob? E pegando... revendo os episódios e pegando pequenos detalhes e juntando e pensando, será que no próximo episódio vai acontecer isso? Tudo isso faz com que a série dure mais. E é isso que tá mudando o jogo. The Pitt talvez seja o maior exemplo de como esse jogo está sendo mudado. Não tô dizendo que ela inventou a roda, não. Várias outras séries que foram despejadas semana a semana já mostraram que ter uma série semana a semana é muito mais vantajoso, porque a série dura muito mais na cabeça das pessoas do que uma série que tá com todos os episódios ali. Pega, por exemplo, uma série dessas da Netflix, que tem todos os episódios despejados ali de uma vez. A série dura uma semana, 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas, a série já começa a cair. As pessoas já não falam tanto dela, até porque as plataformas já vão colocando outras séries pra gente assistir, porque a gente nunca pode ficar sem novas séries pra assistir. Pelo menos é isso que eles acham, né? Então, essa série dura muito pouco. O tempo em que a série fica na nossa cabeça tá cada vez menor. No caso de uma série com episódios fechados, a série fechada, a temporada fechada e os episódios todos ali pra gente assistir. The Pitt tá durando na nossa cabeça, essa segunda temporada tá durando desde janeiro, todas as semanas, e isso dá pra série crescer, porque se você pega a série, as pessoas vão falando, e o boca a boca em torno dessa série tá gigantesco. Se você pega a série e você não começou, você tem, sei lá, 3 episódios pra assistir. Vou assistir os 3 episódios e agora vou acompanhar semana a semana, vou entrar no hype e vou acompanhar semana a semana pra gente poder discutir. E assim, sei lá, se você não pegou a série até agora, nesse momento, a gente já tem 12 episódios, né? Falta 13, 14, 15. Dá tempo ainda de você maratonar os 12 e entrar no hype pra saber, junto de todo mundo, daqui a 3 semanas, qual vai ser o destino dos nossos personagens. Eu tenho as minhas teorias, tá? Não vou contar aqui pra vocês. Se vocês quiserem, me perguntem aí no privado depois. Mas eu tenho as minhas teorias do que vai acontecer no final dessa temporada. Então é isso, o tempo de maturação, a gente vive num mundo tão corrido que a gente tem muito pouco tempo,
né? Então você dispor de 10 horas para assistir uma série ali na sequência, só para não ficar de fora das rodas de conversa e para poder discutir, o tempo todo as pessoas me perguntam, você assistiu tal série, James? Não, eu não assisti, porque eu dou preferência às séries semana a semana. Agora, por exemplo, ontem eu acabei a segunda temporada de Paradise, que era uma série que estava no Disney semana a semana. Comecei a assistir Demolidor, que está semana a semana, também a segunda temporada de Demolidor Renascido. Mas a minha série predileta no momento, tô assistindo Falando a Real, que falta um episódio, né? Que é aquela série Shrinking com Harrison Ford e grande elenco. Mas a minha série predileta atualmente é The Pitt. The Pitt eu tô assistindo com a minha namorada e a gente assiste no fim de semana. É o nosso momento, a nossa aula de medicina do fim de semana. A gente senta para assistir The Pitt, prestar atenção e torcer pelo destino dos personagens. E eu acho que esse tipo de... E é uma horinha que a gente pega no fim de semana. Não ocupa o nosso fim de semana, a gente consegue ter um fim de semana, a gente consegue fazer as nossas coisas mesmo do fim de semana, sair, passear, almoçar, enfim, fazer tudo que pessoas normais fazem em um fim de semana sem ocupá-lo. Então a gente pega uma horinha ali, assiste, discute e passa a semana discutindo. Eu fico mandando para ela teorias sobre a série, o que eu acho que vai acontecer, o que as pessoas estão falando que vai acontecer, pra gente ir conjecturando até chegar ao próximo episódio. Então eu acho que basicamente é isso. Eu queria ter essa conversa sobre séries pra gente poder pensar em como a gente está consumindo. Claro que assim, isso aqui não é uma aula, não é nada definitivo, é pra gente poder pensar em como as plataformas moldam a nossa cabeça. Você pode gostar de binge watching, tudo bem. Não tem problema algum. Eu gosto de assistir série semana a semana e eu gosto dessa coisa que gira em torno da série, das teorias, dos comentários, de ficar conversando sobre aquele episódio e conjecturando sobre o que vai acontecer. Isso pra mim é série. O resto pra mim é filme grande, porque todo mundo já viu, já chegou ao final. As pessoas maratonam e vê lá os 10 episódios de uma vez, maratonam aquilo. Então, às vezes, quando você começa a assistir, já tem gente que chegou ao final e já tá dando spoiler, né? Inclusive, se você faz semana a semana, você, de certa forma, evita o spoiler, a não ser que você não tenha assistido o episódio da semana. Gente, Game of Thrones, a série mais bem-sucedida da HBO na história e uma das mais bem-sucedidas da história da TV, foi assim. Sopranos foi assim, Lost foi assim, Mad Men foi assim. As grandes séries da história da TV, dessa TV moderna, foram assim semana a semana. Então, vem comigo nessa história de assistir série semana a semana, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você ainda não está assistindo, dê uma chance não, é obrigatório você assistir The Pitt a partir de agora, sem falar que é uma das séries mais bem feitas. Procure aí vídeos de como a série é feita, vídeos de como a série... vídeos de por trás das câmeras e tal. Eu acho primoroso, a direção primorosa, os atores todos. É uma produção realmente memorável e que vai marcar história na TV. É isso que eu queria conversar. Agora eu queria a sua opinião, o que você acha disso tudo. Me conte, que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. Comente também através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S, e finalmente através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky e também agora no TikTok. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas, dicas do que assistir e pensatas sobre o audiovisual. Um grande abraço e até lá!